Acorda, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos começar a leitura do livro Nossa Herança. Então, partiu! Então, o tema é ler o livro Nossa Herança, né? Vamos lá. Primeira coisa, a Igreja de Deus através das eras, né? Nosso primeiro capítulo, ele se resume então em vários momentos da igreja, né? Primeira igreja ali, né? A igreja do Antigo Testamento. No capítulo 1, ele aborda o seguinte, ó. A história da Igreja de Deus se estende do Éden, né, o Éden perdido, ao Éden restaurado. E com o passar dos séculos, as pessoas obedientes a Deus foram chamadas com nomes distintos, tais como filhos de Deus. Isso aí está lá em Gênesis 6, verso 2 a 4, tá bom? Descendentes de Abraão, Jó 8, verso 33, filhos de Israel, Gênesis 45, verso 21, cristãos, né? Lá em Atos 11, verso 26, o mais importante, porém, é que tiveram as mesmas crenças fundamentais, tá? E os membros da igreja nos tempos do Antigo Testamento mostravam sua fé no plano da salvação de Deus, porque os sacrifícios eram um símbolo do Cordeiro de Deus que viria e tiraria os pecados do mundo. Segundo, né? Segunda igreja, a igreja do Novo Testamento. Então a igreja do Novo Testamento, ela teve o privilégio de ter entre ela, em forma humana, o Senhor da Glória. E, infelizmente, muitos membros da igreja do Novo Testamento, ainda que estudassem as Escrituras, estavam tão cercados pelas paredes das tradições que eles erraram em não aceitar Jesus como o Salvador do mundo. Os apóstolos, né, eles continuaram pregando a mensagem de que é por meio do nome dele, né, de Jesus, e de nenhum mais no mundo que podemos ser salvos, né? Isso aí está lá em Atos 4, verso 12. A Igreja Apostólica foi organizada após a ascensão de Cristo e o apóstolo Tiago chegou a ser o primeiro presidente geral. A igreja tinha um forte programa de evangelização. Além dos 12, encontramos Paulo, né, que talvez é o maior evangelista de todos os tempos, e a Barnabé, Silas, João Marcos, Apolo, Timóteo, Tito, entre outros. E os diáconos, né, eles foram escolhidos também como oficiais, né? Então, dirigentes ou funcionários executivos da Igreja Apostólica. A terceira igreja, a Igreja da Idade Escura. Então, sabe o que aconteceu nesse período? Olha, utilizando a força da autoridade secular, a igreja obrigou os seguidores de Jesus a escolherem entre aceitar as falsas doutrinas e as cerimônias pagãs do catolicismo, ou a prisão, morte por espada ou queimado amarrado numa estaca. Esse longo período da história pode ser chamado de a Era Escura. Como dizia um historiador, o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Quarta igreja, a Igreja da Reforma. O que a gente tem nesse momento? Então, nesse período aí, surgiu algumas pessoas, né, que apareceram para reformar a igreja, para dar uma luz nesse período aí da Era Escura, né? Então, a Igreja da Reforma, o que aconteceu? Mas dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocupavam posição preeminente. A falsidade e a corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara sede. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. E aí, né, nesse período a gente vê alguns nomes importantes, por exemplo, John Wycliffe, John Hus e, né, Martim Lutero, que talvez é o mais conhecido de todos, né? E o que ele fez? Ele tinha 21 anos de idade e em 1º de novembro de 1517 ele pregou na pesada porta de madeira da igreja do castelo de Wittenberg uma lista com 95 teses ou declarações doutrinárias, porque nesse período a igreja, né, ela acabou criando muitas regras, dogmas, tá? Não doutrinas, mas sim dogmas da igreja. Outros exemplos a gente tem também Filipe Melanchthon, João Calvino, Ulrico Zwinglio, os irmãos Petri, né, que eles traduziram a Bíblia em sueco, né? Tem mais John Townsend, Guilherme Tyndale e John Wesley, né? E aí vemos a quinta igreja, né? A Igreja dos Pais Peregrinos, né?
O que aconteceu nesse período? Em 16 de setembro de 1620, uns 100 peregrinos, homens e mulheres de forte vontade e profundo fervor religioso, impulsionados por intenso desejo de desfrutar a liberdade religiosa, embarcaram em um navio chamado Mayflower e se dirigiram para o que hoje se conhece como Estados Unidos da América do Norte. Sua coragem abriu caminho para outros amantes da liberdade, como Roger Williams, né? Williams ele chegou a ser o fundador da colônia de Rhode Island, o primeiro grupo que se estabeleceu naquelas paragens, com uma forma de governo republicano e liberdade total. Né? E aí a gente vai para a sexta igreja, né? A igreja dos primeiros missionários. Então, esse período aí, né, que a gente vê que muitas pessoas se enraizaram ali nos Estados Unidos, eles começaram a se tornar missionários em outros lugares do mundo, né? Alguns exemplos a gente tem como William Carroll, que foi o primeiro missionário na Índia, Robert Morrison, que preparou um dicionário inglês e chinês e publicou a Bíblia, Adoniram Judson, né, que ele traduziu a Bíblia em birmanês e também trabalhou na Índia, David Livingstone, que ele abriu o continente africano para o cristianismo, Roberto Moffat, né, que foi também pioneiro na África, John Williams, foi o primeiro a trabalhar no Pacífico com o barco O Mensageiro da Paz, e John Peyton, né, que ele trabalhou também nas ilhas do sul do Pacífico e sua vida foi ameaçada cerca de 53 vezes por canibais, né? Sétima igreja, a igreja do Advento, né? E o que aconteceu nesse período? Olha que interessante. A extraordinária doutrina apostólica da segunda vinda de Cristo, o reavivamento do interesse deste evento produzido pela pregação dos reformadores e dos sinais que iam se cumprindo e que indicavam a proximidade do retorno do Senhor, constitui o pano de fundo que deu ímpeto à pregação da segunda vinda, no princípio do século XIX. A obra de Guilherme Miller foi importantíssima nesse período, mas também houve outros homens em diversos países a quem Deus levantou para pregarem com vigor e entusiasmo a verdade da iminente vinda do Senhor Jesus. E aí, né, a gente vê também a oitava igreja, né, a igreja do remanescente, tá? E o termo, né, remanescente, ela é uma palavra bíblica que descreve o seguinte, ó, denomina e designa a igreja de Cristo no último período da história do mundo, né? E no livro do Apocalipse, né, a gente vê então algumas características, né, desta igreja remanescente. O primeiro deles, né, guarda os mandamentos de Deus, né? Apocalipse 12, verso 7. Tem o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia, Apocalipse 12, verso 17, e também Apocalipse 19, verso 10. Proclama a mensagem dos três anjos a cada nação, tribo, língua e povo, Apocalipse 14, verso 6. Chama atenção para a hora do juízo, Apocalipse 14, 7. Anuncia a queda da Babilônia espiritual, Apocalipse 14, verso 8. Previne, alerta homens e mulheres sobre os resultados de receber a marca da besta, Apocalipse 14, verso 9. Tem paciência e perseverança dos santos, Apocalipse 14, verso 12. E tem a fé do Senhor Jesus, Apocalipse 14, verso 12 também. E é muito importante a gente pensar no seguinte, em resumo desse capítulo 1. O Senhor, ele tem ovelhas em todas as religiões. Essas ovelhas são aquelas pessoas que caminham e vivem à luz de sua palavra, à medida que a compreendem. Assim a gente vê, né, nesse período das igrejas, muitas vezes na época de escuridão, e aí foi sendo iluminado, né, a visão das pessoas. Quando o coração sincero compreende a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, obedeça lá, né? João disse que chegará o dia quando as ovelhas que estiverem dentro da Babilônia espiritual sairão dela. Isso aí está lá em Apocalipse 18, verso 4. Deus quer que suas ovelhas se unam à igreja remanescente, para que possam chegar a ser testemunhas da verdade e estejam prontos aguardando a vinda de Jesus. Bem, desbravador, desbravadora, este então foi o capítulo 1 do nosso livro Nossa Herança. Fique com Deus e até a próxima.